Olá, meus amigos. Lembra que na última aula vimos as verificações, né, de gases e analisamos os tipos de gases oferecidos no espaço confinado. E eu combinei com vocês que essa aula de hoje eu iria, assim, demonstrar alguns vídeos, né, trabalhando, né, na perturbação, né, na entrada de um espaço confinado. Eu vou convidar vocês a assistir alguns vídeos e eu só vou comentar as partes que eu acho assim que são bem relevantes. Mas muitas vezes uma ilustração, uma gravura, né, diz mais, o olhar diz mais do que 1000 palavras, né? Isso aí já é muito conhecido. Então, nada melhor que uma visualização. Eu pelo menos gosto muito dessa questão do aprendizado visual. Isso ensina muito a gente, tá bom? E eu vou parar para comentar quando eu achar extremamente necessário, tá certo? Vamos lá. Temos aqui, né, a entrada do espaço confinado. São casos reais de espaços confinados, ok? Traduzindo do espanhol para o português. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores. Aqui ele está fazendo a explicação, tá, de um duto, né, de esgoto, que a entrada nesses dutos é um espaço confinado, né, e os perigos que eles vêm oferecer. A quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Aqui ele agora vai mostrar o caso número 1. É um caso verídico, real, que aconteceu. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo. Aqui está o chefe da equipe, né, passando, né, todo o trabalho para a sua equipe, explicando como se realiza esse trabalho, o funcionário, né, fazendo as suas averiguações, questionamentos, que é normal. É o famoso briefing, né, antes de realizar o trabalho. Briefing é uma reunião que se discute sobre o trabalho que você realizado. No puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? Empezamos el trabajo, ¿sí? Sorry, I don't understand. Aqui já ele se preocupando em realizar a entrada no espaço. Pode ver que podemos perceber que estão usando capacete, óculos, ¿No né? hablas español? Vaya, bueno, Os no EPI, isso importa. é de extrema importância. Entras ahí dentro. Estão comentando como será realizada essa atividade aí, esse trabalho. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda. Bom, meus amigos, olha só, o espaço confinado foi aberto, tá? Acho que podemos perceber aqui que já se foi adentrando no espaço confinado e, ao meu ver, alguns procedimentos não foram feitos, né? Como a verificação de gases, de oxigênio, né? O uso da escada, mas, ao meu ver, isso não é suficiente. Mas vamos continuar assistindo o Tú te vídeo. metes en el agujero. Y yo te lo paso. Y te lo pones antes de bajar. Olha aí o problema. Cadê? Jimmy. Tá achando que não é. Precisa ir muito longe, meus amigos? O que aconteceu? O que aconteceu? Se entrou, né, no espaço confinado,
e não fez a verificação de gases, né? Não sabia que gases oferecia esse espaço confinado e ele desmaiou ali, se não ocorreu um óbito. Acha-se que é brincadeira, mas não é. Quer dizer, não se tem um guindaste para puxar, né? E agora vai começar todo um problema. Quer dizer, de uma prevenção virou acidente. Olha aí a trabalheira para tirar esse rapaz. Equipo 41 a jefe 40. Olha aí outro problema. Risco iminente de explosão. Quer dizer, de um resgate virou uma morte plena isso aí. Outro problema que aconteceu, meus amigos, vamos lá, tá? O primeiro acidentado, né, que ele foi adentrando o espaço confinado, ele não fez a verificação de gases e desmaiou por ausência de oxigênio e até mesmo por esse espaço confinado estar oferecendo gases tóxicos, né, à sua entrada. Não só desmaio, tem vida até óbito, dependendo de certos tipos de gases que se inala. Nós estudamos essas variações de gases, que foi muito importante para a nossa aula. A equipe também que chegou para resgatar, ao invés de resgatar, acabou morrendo junto. O que aconteceu? Foi tentar, né, perfurar um espaço confinado, que está com acúmulo de gases, mal sabe se tem pouco ou muito oxigênio, e o que aconteceu? Uma explosão. Certamente, né, com certas combinações de gases ali dentro, né, de gases, mais um excesso de oxigênio e a fagulha, né, do corte, quando adentrou ao tanque, foi inevitável. A explosão foi inerente, foi inevitável. Tá? Então, estou mostrando para vocês, ao vivo e a cores, tá, que a não verificação, né, de oxigênio, de tipos de gases, a falta que faz, né, a falta que vem a fazer os medidores, né, o inflador, o insuflador de ar, né, o uso correto de máscara, né, do EPI, corda, né, com guincho, tudo bonitinho, o que acontece, tá? Então são casos reais, isso aí não é montagem não, são realmente fatos verídicos, de acidentes verídicos. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. Meus amigos, né? Nuevamente, Não é muita brincadeira un não. espacio limitado que requiere autorización. Muerte de uno de los bomberos. Persona tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñante. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. Agora, El material olha aí o contenido puede procedimento atrapar a una certo. persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso Vou repetir, inclinado. porque vale a pena. Acho que o certo ele tem Su que forma ser, interna continuamente. ele tem que ser Un propagado espacio mesmo, limitado tá? que requiere Olha autorización só, se olha que identifica por lo diferença, siguiente. tá? Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El Guincho, material contenido tripé, puede a atrapar a una escada, persona. né? Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre Averiguação, paredes convergentes o por un oxigenação. piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida. O trabalhador Pode ser usando a inflamável ou máscara, tóxica. tudo bonitinho. Debido a estos peligros, Certamente, olha a diferença, tá? Usando guincho, tripé, máscara, o insuflador de ar, as medições, aí tudo é la entrada se diferente. define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio, limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo.
Y como era una entrada vertical, la A persona que medição ingresó da debió entrada utilizar un do arnés local de unido a una línea de entrada, retorno y se a un pessoa vai dispositivo passar ali, mecánico olha tal como lá, un trípode o né, un polipasto. o Este sistema de trava-quedas, rescate né, asegura que el tudo vigilante pueda sacar con bonitinho. Em seguridad caso de a la persona que ingresa desmaio, en a el pessoa interior. consegue El sair. entrenamiento de los que entran y los que Bem vigilan diferente debe daquele outro garantizar el cenário que nós conocimiento vimos adecuado de las antes. medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Uso dos medidores, é outra realidade. Vamos ao caso número 2. Então, foi apresentado o acidente e a solução do acidente, né? Duas hipóteses, o acidente e o não acidente. O que poderia ter sido feito para não ter acontecido aquele acidente, né? Não é esse o pensamento prevencionista, tá? Então, quando a gente estuda NR, qualquer NR, a gente estuda, a gente aprende a prever esse tipo de coisa acontecer, porque qual é o preço? A nossa vida, gente. A vida da gente é o preço que se paga, tá? Caso número 2. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Bom, se você está trabalhando com espaço confinado, que ele oferece altura, né, ao nível do chão, e oferece uma altura, seja da altura para passar dentro do solo ou um poste, tá, tem que estar sinalizado e isolado. Falamos muito sobre isso nas outras aulas, certo? Muito. Porque podem acontecer acidentes externos, tá, que podem fazer um acidente ao todo, com estragos e sinistros. Estudamos isso. ¿Escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Não foi isolado, não foi identificado. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Vas a Ao ser bueno. desespero, Sí, sí. né? Olha só o desespero. Medição nada, escada nada, tripé nada, guincho nada, cinto de segurança, trava-queda, esquece tudo isso, né? Tudo certo. Sí, sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Olha aí. Não está sinalizado e não está também isolado. Con tanto trabajo extraordinario nunca voy a terminar. Não houve medição, né? De gases, Se llama McLovin. né? Não houve verificação de nível de oxigênio, nada. McLovin. Chegou, abriu e entrou. Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê o funcionário? Olha aí o problema. Meus amigos, é o famoso passar em branco. Douglas, isso não vai acontecer. Esses vídeos são casos reais que aconteceram, tá? Isso aí não é montagem, não é historinha, não é conto. Isso é um caso verídico. O funcionário está desmaiado. Por que ele está desmaiado? Certamente, nível de oxigênio está acima, está abaixo, sufocação ou desmaio, né? Gases tóxicos, né? E o perigo de explosão ali não está descartado, porque não foi feita averiguação de gás nenhuma. E a área não foi isolada e também não foi sinalizada
E esse cidadão que está aí, ele não está preparado, ele não está autorizado a adentrar nesse espaço confinado. Aí vamos somar um acidente com 2, com 3, é uma soma. Aí vira uma soma, né? Uma soma não, perdão, meus amigos. Vira uma multiplicação de acidentes. A verdade é essa. Aí um problema vai criando 2, que cria 3, vem uma família de problemas aí. Sam podría estar con los demás mirando. Ainda bem que esse senhor foi lúcido. Ele não adentrou para ser mais uma vítima. Ele chamou uma equipe de resgate. La pelea, divirtiéndose. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Olha, como tudo teria sido Después de diferente. entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos Fez a medição de específicos a seguir gases. antes de entrar en un espacio Sabe, limitado. você sabe os tipos de gases que o espaço confinado oferece, né? Você sabe ver, utilizar e saber a medição do oxigênio, né? Procurar usar o inflador, o suflador, o exaustor de ar de forma correta para oxigenar. É afugentar os problemas. São medidas simples, tá? Que preservam a nossa Estos vida. procedimientos incluyen Olha examen que de la atmósfera diferença. para asegurar el suministro de Examinar a oxígeno, atmosfera, ventilación controlar os adecuada contaminantes. y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera peligrosa. Empleados y Olha o nosso supervisores amigo ali, deberán olha estar lá. entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios No caso da auxiliares. pessoa individual, Cuando se olha trabaja lá en o un espacio famoso, limitado, a una ventilación conexão, adecuada né? servirá Olha para lá o controlar suflador una de ar, atmósfera o peligrosa. exaustor, que Hay dos esse é o tipos de correto, ventilación esse é o mecánica, procedimento correto. ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, Exaustando, eliminándolos. né? Tirando os gases La ventilación general e renueva la atmósfera abastecendo mediante com el oxigênio suministro y na medida extracción de necessária. grandes Esse é o cantidades correto. de aire. São En este medidas horrible simples. accidente en un espacio tá? limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar. Sinalizado, olha que beleza. Sinalizado, tá? Isolado, tudo bonitinho. Olha lá o insuflador, né? O exaustor de oxigênio funcionando. Ele fez as medições La corretas. estación no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Bom, caso número 3, meus amigos. Vamos lá, vamos continuar. Hoy É Glenn triste, debe mas é soltar con verdade. oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. De entrada a um espaço confinado. Certamente é um tanque. Tanque é uma cisterna. Mas esse tanque, por ali, passa-se esgoto, tem alguns canos ali de água, gases, e o risco é maior. Não foi, acredito que não. Não, ele está usando até EPI, máscara, mas vamos ver o que não foi feito. O lugar está até isolado. O lugar está até isolado, né? Então ele fez quase tudo certo, tá? Isolou o lugar, tá usando a máscara, né? Oxigênio. Mas o que ele pecou aí? A averiguação, tá? Do nível de oxigênio e de gases. Ele não, quando ele foi fazer uma ignição, ele não sabia ali dentro daquela atmosfera o que estava esperando. Olha um problema aí. Glenn tuvo suerte. Sobrevivió a este accidente.
La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Outra coisa, no caso de acidente, tá? Que ninguém está livre. Cadê o guincho? Cadê o tripé, né? Para fazer o resgate de uma pessoa que sofre um sinistro desse, paraquedas, o cinto de segurança para puxar essa pessoa. Antes de entrar a un espacio limitado, Só a escada não quer dizer nada. el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera Agora alrededor vamos del ver espacio. aí como Las seria líneas tudo de entrada han diferente. sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, la seguridad al entrar en Então, meus amigos, é isso, tá? Quando você não segue os critérios, tá? Segue realmente a rotina que tem que ser feita, tá? O preço é caro e muitas vezes irreparável. Então, é todo um conjunto, tá, meus queridos? Como usar o EPI, usar os equipamentos de segurança correto, tripé, guincho, segurança, máscara, usar o inflador e suflador de ar, né? Fazer a medição dos gases, do oxigênio. Então, tudo isso são conjuntos de procedimentos que vão lhe trazer um sucesso no trabalho de espaço confinado. Talvez eu fiz quase tudo. Às vezes, esse quase que faltou e passou em branco te custou um acidente. Então, o que estamos vendo, que estamos aprendendo na aula, que esse conjunto de aprendizados é que vai preservar a sua vida. Esse conjunto, tá, de procedimentos, né, em conjunto, é que vai lhe fazer um trabalho com sucesso e com segurança. É o conjunto, é a associação de tudo. Equipamento individual, ferramenta, medição, tá, oxigenação, tudo isso é trabalho em conjunto. Faltou um, você já está no risco, tá? Eu vou mostrar para vocês mais um vídeo, tá? A gente analisar tudo que andamos aprendendo na aula, ok? Bom, meus amigos, vamos lá. Aqui é uma explicação em inglês, WhatsApp Find Space, eu vou traduzir. Depois que vem esse espaço confinado, ele vai explicando passo a passo, tá? Informações importantes, né? Seria bom estar em português para vocês, mas como eu já expliquei em português, eu vou explicar aqui que está em inglês, que pode ter alguma novidade para a gente, certo? Bom, aqui está dizendo que devemos seguir algumas normas de aplicações, tá? Que a OSHA, tá? É um Occupational Safety and Health Administration, tá? Tem que seguir a norma da OSHA, que no caso é a norma regulamentadora internacional, que no caso a NR33 ela segue fielmente, tá? Vamos ver também alguns tipos de ilustrações, tá? Fotografias sobre procedimentos corretos que devem ser criadas, devem ser costumadas a ser realizadas. This is essentially a two-step process. The focus of this tutorial is...
Espaço 1, step 1, passo 1, identificar o seu espaço confinado. Isso falamos na primeira aula, tá? Você tem que ser conhecedor do local onde você vai estar adentrando. Você tem que ter intimidade, ter conhecimento pleno desse espaço que você está invadindo, tá? Passo 2. Determinar o tipo de espaço confinado, tá? Que espaço é esse? Ser conhecedor e saber determinar. É o quê? É um tanque de um navio? É o que? É uma cisterna? É o que? É um poço? Tá? O que? É um silo? O que vem a ser isso? Tá? Que espaço confinado é esse? On OSHA's definition of a confined space. Employers must evaluate all Os funcionários têm que ser avaliados, serem cursados, tá, em 16 horas, tá, a ser autorizado a adentrar nesse tipo de espaço. confined spaces in the workplace, even if they do not have employees who... So what is OSHA's definition of a confined space? Falamos também que tem que ter as documentações requeridas, né, como a PET, permissão de entrada e de trabalho, e a APR, avaliação preliminar de risco. Essa é importante. Douglas, por que é importante? Revisando, tá? Porque além do espaço confinado ele ser instável, imprevisível, ele é variado, tá? O espaço confinado não oferece os mesmos riscos, nós vimos isso. Por isso que é importante ser conhecedor do espaço confinado, saber que tipo é e fazer um exame, né, uma verificação antes de adentrar nele, tá? Analisar ele, se é uma cisterna, se ele é um poço, se ele é um tanque, se ele é um armazenamento de um espaço oco de motor. Então, enfim, tem várias maneiras. E avaliar o risco, porque cada espaço confinado oferece um risco diferenciado. The OSHA definition of a confined space can be found at 1910-146 paragraph. It is important to note that all three criteria must be in place for a space to be considered by confined spaces. Not a hazard is present in must be in place for a space to be considered a confined spaces. The first side of the space is not relevant at this point. You are only trying to identify that an employee can bodily... O espaço confinado ele tem que ter, tá, uma entrada suficiente para passar a entrada de um corpo humano. Então, a abertura de um espaço confinado ele tem que ter pelo menos a abertura, o diâmetro, para a passagem de um corpo humano, tá? Senão, não tem como. Enter and perform assigned work. The operative term is bodily enter. This standard is only intended to apply to spaces large enough and configured so the entire body a passagem de um corpo humano, não é uma parte do corpo humano, é o corpo humano todo. Ele está explicando a grosso modo. The space has limited or restricted means for entry or exit. O espaço confinado ele tem que ter uma entrada e saída restrita de pessoal. Somente deve entrar no espaço confinado pessoas autorizadas, treinadas, capacitadas. Tá? Outros tipos de pessoas têm que ficar fora do espaço confinado. Pessoas habilitadas, capacitadas e o serviço de emergências, os procedimentos de emergência sempre está alinhado, em conjunto. Where the occupant must crawl, climb, twist, or leave, or where the entrance may become sealed or secured against opening, squeeze through to enter or exit.
Hatches of a size or location that require the entry Tá to explicando climb or as entradas squeeze de espaços through. confinados. Portas, Manhole openings that the entrant must pass through portas de to get bueiro, into or out of the portais, space, and enterways, such or exit the space, such escada, as ship's ladders and other em non-standard espiral, stairways, between walls and above some ceilings, and enclosed spaces where the worker must travel a long distance to get to the means of exit. com longa distância da The saída. question often arises as to whether or not OSHA preamble to the tipos, permit né? required confined space standard. However, a space containing such a door or portal may still be deemed a confined space published in the Federal Register or exit from the space difficult. The agency intended that spaces which otherwise meet the definition Bom, é norma, tá, de qualquer cisterna, tanque de navio, enfim, todo espaço confinado ele tem que ser projetado, isso é lei, tá? Que pelo menos seja capaz a adentrar e a sair a um corpo humano de uma pessoa. of a confined space and which listed in OSHA's definition of a workers would have to utilize a portable O espaço confinado ele não foi resignado para a permanência de pessoas, de funcionários, de ninguém, mas existe a necessidade de reparo, emergência, manutenção. E aí é que entra, né, as prevenções que estudamos, tá? São as prevenções que estudamos, as medidas de segurança que aprendemos any ductwork para large lidar com enough esse to be espaço bodily confinado. a space containing such a door, and if the door or port and which have is not designed for continued entrance. So at a minimum, workers this fully functioning submarine is designed for continuous employee occupancy. So Vimos também que o submarino, tá, ele não é um espaço confinado, porque ele foi projetado para a permanência humana, tá? Ele tem até algumas características, mas ele não, ele foi projetado. Como o avião também estudamos isso. required confined space. One, the space is large enough and so configured that an employee can bodily enter and perform assigned work. And number two, the space has limited or restricted a confined space. Permit required confined spaces. That will be determined in storage bins. Air handler units and associated equipment are often constructed of a size and configuration that make them a confined space that's large enough for the employee to bodily enter, but also be considered confined spaces. Escada rolante, some mixers, such as this mobile concrete mixing is confined spaces, as do tanks affixed to trailers or to rail cars. Above some ceilings are considered confined spaces as well. Most sanitary sewer systems, utility vaults, and pipelines of various sizes. One commonly overlooked type of confined space is dock levelers of the variety. And as previously mentioned, some utility tunnels could be considered confined spaces, as would be some attic spaces and open-top pits. And many conveyor tunnels in some workplaces, and there are many that we have not identified the OSHA definition of a confined space to identify all of the confined spaces present. É bem lúdica do que são os tipos de espaços confinados que vem a ser. Bom, na próxima aula então vamos fazer e comentar, né, discutir sobre a aprendizagem dessas aulas, alguns exercícios sobre espaço confinado, tá? Tipo de gases, variação de gases, tá? Das nossas últimas duas aulas. Então, gente, continuar estudando. A gente se vê numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Aquele abraço.